se você chegou até aqui, talvez não seja apenas curiosidade. Talvez exista algo dentro de você tentando entender por que algumas pessoas conseguem ir embora, mas nunca conseguem ficar por completo. Existe um tipo de ausência que não faz barulho. Ela não anuncia despedidas, não explica motivos, apenas se instala. É quando alguém sai da sua rotina, mas não sai da sua mente. Não está presente, mas também não desaparece. Ele não fecha a porta, não diz adeus, apenas some, e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. E isso confunde profundamente, porque quando alguém vai embora de verdade, a dor é clara, existe fim, existe luto, existe silêncio definitivo. Mas quando alguém sente sua falta e mesmo assim não volta, o que fica é a dúvida, a espera, a esperança que insiste em sobreviver. Você começa a se perguntar se ainda existe algo ali, se ele pensa em você, se sente sua ausência nos momentos de silêncio. Você relembra conversas, relembra olhares, relembra momentos que pareciam significar mais. E quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo fica. Porque sentir, ele sente, isso você percebe. Mas existe uma diferença silenciosa entre sentir e escolher ficar. E hoje, você vai entender por que alguns homens sentem a sua falta, pensam em você, mas nunca dão o passo de permanecer. O que mais machuca nessa história não é a ausência completa, mas a presença, que acontece apenas de vez em quando, sem aviso, sem constância, sem compromisso. Ele aparece quando sente saudade, quando algo desperta lembranças, quando o silêncio pesa mais do que deveria, mas desaparece novamente assim que percebe que permanecer exigiria uma escolha clara. Isso cria um ciclo silencioso, quase imperceptível no começo, mas profundamente desgastante com o tempo. Ele se aproxima, se afasta, retorna e mais uma vez se distancia, deixando você sempre no meio do caminho. E, sem perceber, você começa a viver nesse intervalo, entre o que poderia ser e o que nunca se concretiza. Cada mensagem dele reacende sentimentos que você tentou organizar, enquanto cada ausência prolongada apaga um pouco da segurança que você gostaria de sentir. Aos poucos, você passa a medir seus dias pela presença dele, mesmo quando ele não está, mesmo quando o silêncio é maior do que as palavras. Você tenta entender se isso é medo, confusão, insegurança ou simplesmente falta de coragem para assumir o que sente. Porque quando alguém realmente quer ficar, ele não cria espaços vazios, não deixa dúvidas espalhadas pelo caminho, não faz você viver de suposições. Em silêncio, você começa a construir explicações para a ausência dele, tentando proteger o que sente da dor de aceitar a realidade. Você pensa que talvez ele esteja confuso, talvez precise de mais tempo, talvez ainda não saiba o que realmente quer. E cada uma dessas justificativas mantém viva uma esperança discreta, quase invisível, mas persistente. Você não comenta com ninguém, não expõe o que sente, não reclama. Você apenas espera, em silêncio, acreditando que, em algum momento, ele vai perceber o que tem nas mãos. Você espera por uma mensagem diferente, por uma atitude mais firme, por um gesto que confirme que aquilo não foi apenas imaginação. Enquanto isso, você continua presente, disponível, emocionalmente aberta, mesmo sem receber a mesma entrega. Aos poucos, você vai se moldando ao espaço que ele oferece, um espaço pequeno, instável, que nunca se completa. E ainda assim, você aceita, porque acredita que sentir algo, mesmo que incompleto, é melhor do que não sentir nada.
mas é assim que a esperança silenciosa começa a cansar. Quando um homem quer manter uma mulher por perto, mas não quer se comprometer de verdade, ele costuma criar uma dinâmica específica que confunde, prende emocionalmente e faz com que ela permaneça mais tempo do que deveria. Essa dinâmica não acontece de forma clara, porque se fosse direta, a mulher perceberia rapidamente que está em uma relação sem futuro. Por isso, ele alterna momentos de proximidade com períodos de distanciamento, oferecendo atenção suficiente para manter o vínculo, mas nunca o bastante para gerar segurança. Com o tempo, essa instabilidade emocional faz com que a mulher comece a questionar suas próprias percepções, duvidar do que sente e até justificar atitudes que, em outro contexto, ela não aceitaria. E quanto mais ela tenta entender o que está acontecendo, mais presa fica à esperança de que aquela relação, em algum momento, finalmente se transforme em algo sólido. Ouça isso com calma, no mesmo tom, sem pressa. Existe um momento em que você percebe que está se esforçando sozinha, enquanto ele apenas aceita a presença, mas não sustenta o vínculo. Ele gosta de saber que você está ali, disponível, afetiva, mas não faz movimentos reais para te escolher de verdade. Não é desinteresse total, e isso confunde, porque se fosse, doeria menos e seria mais fácil ir embora. O problema é essa zona cinzenta onde ele se aproxima quando sente sua ausência, mas se afasta quando percebe que você espera algo mais. Ele não promete, mas também não solta. Não assume, mas também não desaparece. E assim, você fica presa a pequenos sinais, a migalhas emocionais que mantêm viva uma esperança que nunca se concretiza. Isso não acontece porque você não é suficiente. Acontece porque ele não está disposto a se comprometer com aquilo que sente. E enquanto você tenta provar seu valor, ele apenas usufrui da sua presença sem precisar escolher. Se você chegou até aqui, é porque em algum nível essa história não é só sobre ele, é sobre você, sobre o quanto você tentou entender, justificar e até esperar que em algum momento ele finalmente decidisse ficar. Mas a verdade é simples, ainda que doa a aceitar. Quando um homem realmente escolhe uma mulher, ele não a deixa em dúvida, ele não a mantém em espera. Ele não constrói uma relação baseada em presença parcial e ausência emocional. A zona cinzenta não é confusão, é conveniência. E enquanto você permanece ali, acreditando que o tempo vai transformar a atitude em escolha, ele segue confortável, recebendo o melhor de você sem precisar assumir o peso da responsabilidade. Entender isso não é sobre se culpar, é sobre se libertar. Porque no momento em que você para de tentar decifrá-lo, você começa a enxergar algo muito mais importante, o seu próprio valor e o que você não está mais disposta a aceitar. Você não precisa convencer ninguém a te escolher. A escolha verdadeira acontece quando existe clareza, presença e compromisso. E tudo o que foge disso é apenas uma história que se arrasta e consome a sua energia. Talvez esse vídeo não seja o fim de uma dúvida, mas o início de uma decisão silenciosa, aquela que você toma por dentro, quando entende que merece mais do que migalhas emocionais e promessas que nunca se cumprem. E quando você entende isso, algo muda, porque quem aprende a se escolher nunca mais aceita ser opção.